Fala pessoal, no vídeo de hoje trataremos de questões relacionadas à Revolução Inglesa, Iluminismo e independência dos Estados Unidos. Serão trabalhadas apenas três questões sobre estes assuntos, ou seja, uma de cada, uma sobre Revolução Inglesa, uma sobre Iluminismo, outra sobre Revolução Americana, ou independência dos Estados Unidos, que dá na mesma coisa. Também abordarei alguns significados destes movimentos, destas ideias, enfim, e até de certo modo como estes movimentos se encontram ligados. Em vídeos futuros, posso fazer questões específicas de cada um destes movimentos, mas no de hoje escolhi trabalhar somente com uma questão de cada movimento. Sendo assim, vamos aqui para um compartilhamento de tela. Vamos iniciar. Vamos lá então, para não ficar muito maçante, só um vídeo cada um. E começamos aqui com um vídeo sobre a Revolução Inglesa, que nos diz o seguinte, do Enem de 2012, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, que é ilegal toda cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto da prerrogativa ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis. O documento, então, é a Declaração dos Direitos, editada ao final da Revolução Inglesa. Vamos ao que se pede na questão. Logo, temos aqui, no documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus na época. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados respectivamente em. Então, o que trazia de particular a Inglaterra, principalmente pós-revolução? E um outro ponto extremamente importante, meninos, se vocês virem o termo Europa continental, está falando da Europa num todo, sem a Grã-Bretanha. Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. Então, tirando essas ilhas aí da chamada Grã-Bretanha, tudo é Europa continental. E essa expressão pode ser usada no Império Romano, pode ser usada durante a Idade Média ou durante a Idade Moderna. Então, quando falamos aqui em Europa continental, estamos falando de Áustria, França, Portugal, Espanha, mas não estamos falando de Inglaterra. Na verdade, Grã-Bretanha. Logo, o que se pede, né, aqui na questão então, o que traz de novo a Inglaterra em relação ao resto do continente europeu? Letra A, redução da influência do Papa, teocracia. Letra B, limitação do poder do soberano, absolutismo. Letra C, ampliação da dominação da nobreza, república. Letra D, expansão da força do presidente, parlamentarismo. Letra E, restrição da competência do Congresso, presidencialismo. Então, nesta questão aqui, especificamente, o que a Declaração dos Direitos traz e ao que ela se opunha é a letra B. Logo, limitação do poder do soberano e se opondo ao absolutismo que ainda reinou por muito tempo na Europa continental, na França, na Áustria, em Portugal, na Espanha e em outras regiões mais. Lembrando, pessoal, essa última fase da Revolução Inglesa foi conhecida como Revolução Gloriosa. Por quê? Porque não houve derramamento de sangue, não houve traumas violentos, não houve uma revolução de cunho popular. Basicamente, foi uma mudança de regime no qual a Inglaterra deixa de ser uma monarquia absolutista, mesmo com absolutismo limitado ainda lá pela Magna Carta, e passa a ser
a primeira monarquia parlamentarista da história. Ou seja, você tem o parlamento sendo o centro das decisões políticas da Inglaterra e aquela ideia: o rei reina, mas não governa. Na questão 2 agora, falaremos um pouco sobre o iluminismo. Iluminismo este que foi influenciado pela Revolução Inglesa. Muitos iluministas, como por exemplo Voltaire, estiveram na Inglaterra e já observaram as consequências da Revolução Gloriosa, dessa mudança de forma de regime de governo, do fim do absolutismo, e tiveram seus escritos influenciados por essa revolução. Vamos à questão 2 aqui e ao que se pede, né? O texto é do Montesquieu, um iluminista. E nele está escrito o seguinte: para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim criaram-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que esta não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. Isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja: letra A, exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas; B, consagração do poder político pela autoridade religiosa; C, concentração do poder nas mãos de elites técnico-científicas; D, estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo; E, reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Então, neste caso aqui, é a letra D. Então, todos devem ser limitados pelos próprios poderes, divididos e limitados pelo executivo, pelo legislativo e pelo judiciário. Então, a teoria dos três poderes, em voga em grande parte do chamado mundo ocidental, ela foi lá idealizada pelo Montesquieu. Na verdade, Montesquieu foi muito influenciado pelo próprio Aristóteles, que já falava ainda na antiguidade sobre essa necessidade de divisão de poderes. Mas com qual finalidade? Letra D. Estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo. Inclusive, as instituições do governo devem ser aquelas que possuem mais limites. Então, posteriormente, essas ideias de Montesquieu influenciaram em muitas constituições do século XIX e do século XX, sobretudo nos países recém-independentes destes momentos aqui citados. Vamos para a questão 3, para nós fecharmos o vídeo de hoje. Lembrando sempre, pessoal, deixa o like, se inscreve, ajudem. Nós estamos com quase 200 inscritos aí. Vamos chegar aos números de 200 aí, por favor. Questão 3, muito obrigado a quem escreveu até aqui, né? Lógico. Questão 3 agora sobre independência dos Estados Unidos. Então, primeira questão, Revolução Inglesa, mais especificamente a Revolução Gloriosa. Segunda questão, Iluminismo. Terceira questão, independência dos Estados Unidos. Enem 2007. Em 4 de julho de 1776, as 13 colônias que vieram inicialmente a constituir os Estados Unidos da América declararam sua independência e justificavam a ruptura do pacto colonial. Em palavras profundamente subversivas para a época,
afirmavam a igualdade dos homens e apregoavam como seus direitos inalienáveis o direito à vida, à liberdade e a busca da felicidade. Afirmavam que o poder dos governantes, aos quais cabia a defesa daqueles direitos, derivava dos governados. Esses conceitos revolucionários que ecoavam o iluminismo foram retomados com maior vigor e amplitude 13 anos mais tarde, em 1789, na França. Bom, então aqui nós temos um texto que faz uma ligação entre ideias iluministas, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Mas, na verdade, o que se pede na questão é aqui, para fazer uma ligação entre Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos, que é a mesma coisa, e Revolução Francesa. Considerando o texto acima acerca da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, assinale a opção correta. Letra A. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa integravam o mesmo contexto histórico, mas se baseavam em princípios e ideais opostos? Letra B. O processo revolucionário francês identificou-se com o movimento de independência norte-americana no apoio ao absolutismo esclarecido? Letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana? D. Por ter sido pioneira, a Revolução Francesa exerceu forte influência no desencadeamento da independência norte-americana? Letra E. Ao romper o pacto colonial, a Revolução Francesa abriu caminho para as independências das colônias ibéricas situadas na América. Então, essa aqui, no que se pede da ligação entre independência dos Estados Unidos e Revolução Francesa, é melhor respondida pela letra C. Tanto nos Estados Unidos quanto na França, as teses ou ideias iluministas sustentavam a luta pelo reconhecimento dos direitos considerados essenciais à dignidade humana. Então, essas são as três questões de hoje. Lembrando sempre, deixe o seu like, escreva, se inscreva, dá uma força para o nosso trabalho. No mais, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos.